Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou Carlos Camargo. Como de praxe, vou deixar para você o endereço do escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, na rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, bairro Santo Augusto, aqui em Poços de Caldas. E o telefone é o 3721-7552. 3721-7552. E para quem vai patrocinar uma festa, casamento, recepção, festa, quiser uma boa tecladista e cantora para animar, faça contato com Luciana Mello, 999676276, 999676276. Deixamos também, como de costume, o nosso WhatsApp, pelo 984513033, 984513033, nosso WhatsApp do programa Direitos e Deveres. Se você quiser fazer contato conosco diretamente, mandar uma sugestão, nós estamos inteiramente à disposição e agradecemos antecipadamente. No programa passado, eu havia comentado aqui sobre a medida provisória do carro popular. Então, como nós sabemos, a medida provisória ela tem validade por 120 dias, se não for votado pela Câmara Federal e referendado pelo Senado, ela deixa de existir. Mas se for votada, ela vira lei. Se for aprovada, vira lei. E muitas das vezes uma medida provisória, que é esse ato, entre aspas, legislativo do Poder Executivo, que quem pode criar lei é somente o Poder Legislativo. Mas, quando o caso é de urgência, de emergência, e que requer uma rapidez, o governo central, a presidência da República, o chefe do Executivo, ele pode, então, tem essa garantia pela Constituição Federal de editar essa chamada medida provisória. Como o próprio nome fala, é provisória, tem um determinado tempo para valer e já começa a valer assim que for publicado como lei. Mas aquilo é remetido para a Casa Legislativa Federal, a Câmara Federal, para, então, análise e aprovação ou reprovação. Aí depende. Mas 99% dos casos as medidas provisórias são aprovadas. O que pode acontecer é se retirar alguma coisa, ou então se acrescentar mais alguma coisa, né? Um substituto, como é chamado, mas é assim que funcionam as chamadas medidas provisórias. E isso, por outro lado, pode significar que 120 dias... as medidas provisórias deveriam ser analisadas. Elas são analisadas em até 45 dias, mas ela caduca em 120 dias. Se o Senado, a Câmara Federal, não fizer essa votação em 120 dias, aquela medida provisória deixa de existir e acaba. Muitas vezes é uma medida provisória importante, mas que quando chega lá na fase do Legislativo, por uma questão política, eles queimam, esse é o termo usado, né? Eles queimam a medida provisória e deixa caducar e não aprova nem reprova e deixa do jeito que está, ela perde a validade. Mesmo sendo a maioria aprovada, mas tem umas por questão de ideologia política, interesses, por aí vai. E eu tinha falado aqui semana passada da medida provisória recente aí que deu muita expectativa e ao mesmo tempo desencanto, é o chamado medida provisória a respeito do carro popular. Que de popular não tem nada, tem de classe média para cima. Porque tirar 5 mil reais de imposto de um carro de 120 mil reais, tirar 5 mil de imposto de um carro de 80 mil reais, isso aí não vai favorecer o pobre, medida do carro popular, em nada. Hoje o carro mais barato do Brasil está em torno de mais de 60 mil reais, com o desconto aí da retirada do imposto federal, vai cair aí para 59, 60 mil.
Então, chamar que um pobre tem disponível 60 mil para comprar um carro novo, ele pode comprar um carro usado, um carro seminovo, em ótimo estado, e vai comprar um carro novo. Ele tem 60 mil, mas vai ter crediário, vai endividar mais ainda. A maior parte da população brasileira está endividada, grande parte da população brasileira está com nome no SPC, no Serasa, está o pessoal do banco ligando todo dia, falando que para cobrança, bloqueio de conta, e a pessoa ainda vai arrumar mais dívidas só por conta de ter um carro novo e chamar de carro popular, que de popular não tem nada. Eu acho que as indústrias, como num todo, elas estão mais preocupadas em avançar no sentido de transformar os veículos em outras alternativas sem ser motor a combustão. Hoje o correto seria já uma larga escala, como acontece na Europa, são os veículos elétricos e os híbridos, que na minha opinião seria a melhor opção, carro híbrido. Ele funciona tanto a combustão, né, a gasolina e álcool, diesel, como funciona a parte elétrico também, tem baterias de carro elétrico. Então, uma hora você anda de um jeito, a hora que acaba a bateria, você já aciona, descarrega a bateria, você aciona o combustível, e ele liga no combustível sozinho. Então, esse carro híbrido, como é chamado, é uma ótima ideia, que deveria sim haver aí, então, uma medida provisória, uma lei que incentivasse a produção desse veículo, retirando deles o imposto federal. Aí seria uma atitude mais sensata. Mas todo projeto novo, todo tipo de atividade nova sai caro. Um carro elétrico hoje é caríssimo, não tem condição de comprar um carro elétrico. Praticamente ninguém tem, em termos de brasileiro, né, na faixa etária, a faixa disponível de população, que tem comprar um veículo aí com 200 mil, 250, 300 mil reais. Isso é um absurdo, só para quem tem muito mesmo. Então, esse negócio de carro popular aí, ele transpira mais como uma medida populista, uma jogada de marketing político. Na prática não deu certo, não pegou e não vai pegar. Outro projeto de lei que foi votado esta semana, próxima passada, na Câmara Federal e foi enviado ao Senado, deu uma polêmica, uma coisa de chamar a atenção aí das pessoas que acompanham a área política do Brasil. É a PL, né, o projeto de lei 2720/2023, que criminaliza, né, quem ofender político. A princípio, quando eu vi a matéria, eu falei, não é possível que isso é verdade, né? Estão querendo aprovar um projeto de lei para virar crime, criminalizar quem discriminar um político, seja político de que área for, vereador, prefeito, governador, presidente da república, ministro, qualquer político. Falar mal, cadeia de 2 a 4 anos. Não é possível um negócio desse. Então fui me inteirar sobre o assunto e foi aprovado esse projeto de lei que entrou em caráter de urgência. Umas coisas também que a gente fica assim, sem entender quer dizer, a gente entende, né? A gente acaba não aceitando, mas entender a gente entende. Porque um projeto de lei, ele tem uma tramitação, ele tem um tempo a ser percorrido dentro da Casa Legislativa, desde quando ele entra, qual que é o assunto? O assunto diz respeito a tal coisa. Então vai para uma comissão de deputados. Tem várias comissões dentro da Câmara Federal. Então, vai lá ser analisado por uma comissão, a comissão vai ver se aquilo está certo, se aquilo é relevante para a população brasileira, se aquilo vai trazer um benefício para a população, depois vai para outra,
comissão, até chegar na Comissão de Constituição e Justiça, para olhar se aquilo ali está de acordo com a lei, não fere a Constituição Federal, para depois ir a plenário para ser votado. Algumas que passam pelas comissões já são aprovadas, mas outras, a maioria vai a plenário para ser votado ali por todos os componentes que estiverem presentes na sessão ordinária ou extraordinária da Câmara Federal. E quando entra em regime de urgência? Aí, regime de urgência é uma matéria hiper relevante, como o próprio nome fala. Pula por tudo isso e já vai direto na votação. É o caso que tem acontecido aí, do tal do arcabouço fiscal, né, que é o arca no bolso fiscal, que está lá para ser votado agora no Senado, foi aprovado na Câmara, que vai, nas explicações que eu já dei aqui em edições passadas do programa, vai aumentar a arrecadação de impostos para manter o custo Brasil, para manter a máquina administrativa funcionando. E da onde vai sair isso? Vai sair do bolso do contribuinte, do pagador de impostos, do brasileiro. E outras coisas que chegam sem análise profunda, sem consultar a população. Abrir uma discussão pública, fazer audiência pública, ouvir os setores que estão diretamente ligados naquilo ali. Você acha que essa lei vai trazer benefício? Essa lei vai... A lei tem que trazer benefício para a população, não é benefício para o governo, é para a população. E não adianta nada encher caixa de governo se pode abrir uma inflação, se pode levar aí uma perda do valor da moeda, e o brasileiro, na sua esmagadora maioria, aí passar por dificuldade, além das dificuldades que passam. E então agora veio essa PL do 2720 também em caráter de urgência, dizendo que quem ofender político, criticar político, vai responder processo, poderá ser condenado de 2 a 4 anos. Criou um buchicho aí na imprensa, os jornais, os grandes jornais da mídia escrita do Brasil, da televisão, de rádio, internet, todo mundo falando, editoriais, criticando, outros achando que está certo, a respeito dessa parte. Então, depois de dar uma olhada nesse projeto e como foi votado, está havendo um equívoco. Está havendo um equívoco a respeito desse negócio de ofender político aí, desse projeto de lei. É já que eu te conto o que é que está... A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Então, o equívoco. A parte que diz que será crime criticar, discriminar, ofender de qualquer forma, fazer crítica, gozação a político. Eles usam o termo político exposto. Todo político é exposto. E passa a ser crime com uma pena de 2 a 4 anos de prisão. Essa parte não foi aprovada. Os deputados aprovaram a outra parte do projeto. Esta parte não foi aprovada. Ainda bem que não foi aprovada, porque nós já estamos vendo tanta barbaridade em matéria de justiça, de parte jurídica no Brasil, de leis e
muito choque de interesses, por interesses vários. E então não foi aprovado. Então, mas se o texto fosse aprovado, seria crime criticar político. A legislação brasileira já tem lá, nos artigos 140, 141, 139, 138 do Código Penal Brasileiro, a calúnia, a injúria, a difamação. Isso vale para qualquer pessoa que se sentir ofendida por alguém, ela pode procurar os caminhos jurídicos para processar quem falou alguma coisa indevida contra a sua pessoa. Então, se algum político se sentir ofendido de alguém, um jornalista, ou qualquer um do povo, na rede social, qualquer lugar, falou alguma coisa que tenha ofendido a sua honra objetiva ou subjetiva, ele pode ingressar aí com uma queixa-crime, abertura de um processo. Não precisa ficar inventando. Agora, quem está no mundo político está sujeito à crítica. A pessoa que é exposta na mídia, que é exposta que é chamada pessoa, homem público, como eles gostam de ser chamados, os políticos, né? Homem aí no sentido geral, tanto o homem quanto a mulher, público, os militantes na política, não só os que foram eleitos, mas os que não foram eleitos, então, são alvo mesmo, é vidraça, leva pedrada de todo jeito. Então, quem não quer passar essa raiva, que não entre, porque entrou, leva pedrada mesmo, porque a atitude do político, o comportamento do político, dos partidos políticos, agradam uns e desagradam outros. Os que desagradam podem ali tecerem comentários, críticas que sejam fundamentadas ou fundadas ou infundadas, mas é um direito da pessoa de criticar. Agora, como eu disse, se ofender a honra, essa coisa aí já é crime, já está no capitulado do Código Penal Brasileiro, não tem que discutir, a parte ofendida pode entrar com processo, tanto na área criminal quanto na área civil, para pedir reparação por dano moral. Mas um verdadeiro político nem esquenta a cabeça com isso, porque sabe que é assim. Então, a crítica vem e uns pegam pesados na crítica, outros não, uns veem a crítica, um político procura ver na crítica se de fato ela tem fundamento e ele vai então pegar aquela crítica e transformar num novo procedimento, numa nova maneira de agir, de proceder, de trabalhar. Outros vão ver que a crítica não procede, nem dá bola para isso, mas agora esse projeto queria tapar a boca do povo, o tampão, a mordaça na boca do povo. Não se pode criticar político. Isso não existe num Estado de uma democracia, nunca existiu. Desde quando a política é política, as pessoas que são políticos são criticados. São charge em jornal, caricaturas, gozação, piada e termos que fogem até a normalidade, passa para ofensas, mas faz parte. Faz parte, então, o político, o verdadeiro político mesmo, ele não esquenta a cabeça com isso. Mas eu não entendi o fundamento disso. Como eu disse há pouco tempo, há alguns minutos. Qual que é quando um legislador, um político, ele vai propor uma lei, qual que é o objetivo? O que ele quer com aquilo? Qual que é o benefício que aquilo traz para a sociedade? Porque a lei tem que ajustar a conduta da sociedade, ela tem que trazer um benefício, ela tem que trazer uma ordem, uma segurança para a sociedade. E esse assunto, tanta coisa importante para se fazer no Brasil, bom, não passou. Então, se você está ouvindo essa notícia aí, agora não pode falar de político, vai ser processado, vai ser preso. Não passou. Passou uma outra parte. É aquela que vai para cima das instituições de crédito, bancos, que se negarem a abrir conta ou conceder crédito a políticos que foram condenados ou que estejam em processo criminal, ou seja, vamos lá, um determinado político que está aí
respondendo por um processo de corrupção, não foi condenado ainda, ou se foi ainda não foi a tal chamada sentença transitada em julgado, ou seja, não acabou ainda definitivamente, está com recurso para cá, recurso para lá, e ele resolve abrir uma conta, movimentar uma conta bancária, pedir um empréstimo, e o gerente ali olha, fala, eu não vou abrir, não vou dar não, porque esse sujeito já está cheio, já está respondendo processo por corrupção, porque deu calote não sei aonde, então o banco fica com o pé atrás. Isso não pode. Não pode. Agora, se for eu, se for você, que tiver com o nome no Serasa, que tiver com o nome no SPC, e então for querer buscar mais crédito numa instituição, não vai conseguir. Não vai conseguir, mas o político não pode ser impedido de conseguir abertura em conta corrente, não vai ser impedido de receber crédito em instituição financeira, seja qual for. Aí sim entra essa punição de 2 a 4 anos para o gerente, para o superintendente, para quem negou ali e não quis fazer. Volto à minha mesma pergunta. O que isso traz de benefício para a sociedade brasileira? Tratando uns de uma forma e tratando outros de outra. Se for político, força a barra. O banco vai ter que dar o crédito, fazer a abertura da conta. E se não for qualquer um do povo, esteja enrolado em dívida, como eu disse, do SPC, Serasa, devendo para o próprio banco, não tem mais, não vai ter, e a pessoa também não vai ter como reclamar, não vai ter que fazer nada. Mas se for político, é obrigado a fazer, senão responde o processo quem se negar a fazer. Absurdo, que não tem nenhuma justificativa legal para isso. Mudando de assunto, passando para aquelas partes de projeto de lei de salários, nós falamos aqui vários programas a respeito do piso salarial da enfermagem, que, como eu disse, ainda não está 100% resolvido, né? Vamos ver se vai cair na conta, se já está caindo na conta corrente. Foi destinado um volume muito grande de dinheiro para pagar todo mundo. Só que esse volume de dinheiro acaba. E aí? Como é que vai fazer depois? Como é que o caixa das prefeituras, né? Dos estados, isso aí ainda vai dar aborrecimento. Mas o certo seria já provisionar para não deixar isso acontecer, porque esse salário desses profissionais é de suma importância. E falar em funcionários, o pessoal da Agentes de Vigilância Sanitária Comunitários de Saúde e Combate a Endemias. É outro tipo de atividade, que agora também uma comissão de um projeto de lei, isso que eu falei, o projeto de lei entrou para fazer um piso salarial para os agentes de vigilância sanitária, comunitários de saúde e de combate a endemias. Então, esse projeto entrou e foi para a comissão, então, é a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, aprovou a proposta que equipara para fins legais e de remuneração as atividades desempenhadas pelos agentes de vigilância sanitária, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Então, equipara em todo o Brasil. E isso, qual seria o piso, então? 2 salários mínimos. Então, seja em qual estado da federação que for, desde lá do Piauí até lá no Rio Grande do Sul, aonde for, um agente de vigilância sanitária, um comunitário de saúde, um de combate a endemias, e o piso será de 2 salários mínimos. Para baixo não pode. Para cima, fica a cargo aí da prefeitura e aonde eles forem empregados, né? E isso aí foi da autoria do deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, que já tinha um projeto falando sobre isso aí em 2021.
e foi alterado já de um outro projeto de 2006. Então essa história já vem vindo, se arrastando por muito tempo. E diz ele que o texto desse projeto define vigilância sanitária como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir risco à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, circulação de bens e da prestação de serviços e de interesse da comunidade. Não resta dúvida que o trabalho desses agentes de vigilância sanitária, de comunitários de saúde e de combate às endemias é de essencial relevância e devem ser, no mínimo, tendo um piso salarial de início de 2 salários mínimos. Agora, vai vir a mesma lenga-lenga. Ah, mas isso vai... O caixa da prefeitura e como é que faz? Já não vai ter dinheiro para pagar? Porque geralmente esse pessoal está ganhando um salário mínimo e meio no máximo. Então vai 2. Mas aí nesses 2 vem os acréscimos, né? Ah, o tempo de serviço, né? Se a pessoa, em alguns lugares onde a pessoa tem um curso mais um curso disso, de graduação, de pós-graduação, de preparação, mais 10%, e vai tendo uns penduricalhos ali que vão sendo acionados. Então acaba subindo mais esse valor. Mas é justo, muito justo. E vamos para mais uma comissão também, um projeto de lei na Câmara Federal, a mesma comissão já em outras comissões, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescente e Família da Câmara dos Deputados, que aprovou proposta de piso salarial do assistente social em R$ 5.500. É um piso maior que o do pessoal da enfermagem. Assistente social. A comissão aprovou o projeto que prevê piso salarial de R$ 5.500 para assistente social. Então, a maioria do pessoal da assistência social trabalha em prefeituras. Empresas também têm assistente social, mas a grande parte aí, 90%, vamos assim dizer, estão empregados aí na parte de prefeituras, assistente social. É um trabalho relevante também, um trabalho que requer muito tato, muito jeito, a pessoa tem que ser vocacionada e, lógico, tem que ser bem remunerado. O que me chama a atenção é que essa remuneração é maior, esse piso salarial, do que das enfermeiras, no caso a enfermeira padrão, que faz um curso superior, 5 anos de faculdade, um curso caro, um curso demorado, né? Então, esse de assistente está maior, está acima. Assistente social também passa por um curso, um curso aí de 3 anos, pode ser presencial, pode ser à distância, e pode ser misto, e também precisa de uma formação. E vai para R$ 5.500 assistente social. Aí vai vir também as mesmas justificativas, porque esse piso é para o país inteiro. Tem estado que tem mais caixa, né, para pagar funcionário do que os outros, porque arrecada mais, mas tem mais despesa. Tem outros que tem menos. Então, R$ 5.500. Um assistente social lá no Rio Grande do Norte é uma coisa. R$ 5.500 para um assistente social em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é outra coisa. Porque são estados que arrecadam mais, mesmo tendo mais gasto, mais arrecadam mais. E as prefeituras da mesma forma. Então, no caso aqui de Poços de Caldas, que tem uma arrecadação relevante perante a região, e então poderá também dizer, mas agora, como é que essas pequenas cidades que arrecadam a prefeitura... Tem prefeitura que vive só do fundo de participação do município. A arrecadação é tão pequena, arrecada tão pouco, que praticamente não tem dinheiro. Então recebe dinheiro do fundo de participação dos municípios. É o que sustenta grande parte dos municípios brasileiros. Aí vem piso salarial da enfermagem, piso salarial da assistente social, piso salarial disso, daquilo. Ou seja, tem que pagar acima do que está mandando o piso. Então, no caso de assistente social, R$ 5.500, a comissão já aprovou
e isso vai a plenário para ser votado e nada vai, eu acredito que vai impedir que seja aprovado também, e aí depois nós vamos escutar o bochicho da choradeira na hora de pagar esses profissionais. Obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.